Olá, queridos amigos e hermanos em Cristo. Soy Carmen Henneman y hoy estoy aquí para compartir contigo sobre nuestro tema de la semana. Pero para empezar, yo quiero enfatizar el tema de que quiero hablarles hoy a través de algunas simples preguntas que nos ajudarán a pensar más claramente acerca de lo que estaremos escuchando nestes próximos minutos. Por ejemplo, ¿alguna vez tú já has pensado em qual será o nome mais poderoso que há sobre todo o universo? O nome que está sobre todo nome e que é o único pelo qual todos nós podemos ser salvos? O único nome que solo de ser mencionado pode hacer temblar o inferno e hacer correr em retirada todos nossos inimigos? Já pensaste sobre estas perguntas alguma vez? Já meditaste nisto? Chegastes a alguma conclusão? Eu pergunto porque os próximos minutos estarão alrededor dessas três perguntas e espero, junto contigo, encontrar a resposta para elas. Então, depois dessas perguntas iniciais, tu já deves saber de lo que hablaremos agora. E sim, estaremos falando do nome mais especial, mais poderoso e mais excelente de todos. Estaremos falando sobre Yahweh, que simplesmente traduzimos como o nome de Deus. Uau, isto é realmente algo tremendo. Yahweh é uma das variantes de como pronunciarlo e eu vou explicar ahorita mesmo. Então, comecemos desde o começo. Yahweh, como dije, é o nome de Deus, é o nome próprio, pero existem algumas diferentes variantes ou variações de como pronunciarlo. Puedes encontrarlo como Jeová, como Jehová, como Yahvé, como Yahvé, como Yahweh e outras pronunciações semelhantes. Eu prefiro pronunciá-lo como Yahweh porque creio que esta pronunciação se acerca mais à transliteração do nome original de Deus. Agora, puedes perguntar-te que é uma transliteração. Bem, a transliteração ocorre quando eu escrevo o que escucho, ou seja, é escrever como se entende ou como se oye. Não é uma tradução, não é tampouco o original, tampouco é uma interpretação. É solamente escrever exatamente como parece que estou escutando ou como estou entendendo. Por isso, quando eu escuto o nome original de Deus, me suena como se fosse Yahweh. E por esta razão, eu adoptei esta pronunciação. Bem, vamos começar então por esse primeiro importante ponto. De acordo ao hebreu do Antigo Testamento, Deus tem um solo nome, um solo, que em realidade é seu nome próprio. Interessante isto. Deus tem um solo nome que é seu nome próprio. Agora vamos entender em seguida por quê. Bem, esse nome próprio, ou este único nome de Deus, é representado por el tetragrama. Tetragrama hebreu. E agora, que é o tetragrama? O tetragrama vem da palavra tetragrammaton, que é uma palavra grega e que significa a mesma coisa que tetragrama. O que significa esta palavra? Tetragrama define dois aspectos diferentes. Tetra, que é 4, e grama, letra. Literalmente, 4 letras, o que literalmente concorda com o número de letras que temos aqui na transliteração. Esta transliteração é o que eu mencionei antes, escrevi como se entende ou como se escuta, e está transliterado com letras de nosso idioma para que seja fácil reconhecê-la. Pero isto é solamente
transliteración, porque el nombre original está aquí arriba. El tetragrama dice que el nombre de Dios es representado en todo el contexto hebreo, tanto a través de la transliteración como en su forma original. Porque en su forma original también vemos 4 letras, y ellas son Yod, He, Vav y He. Essas 4 letras são muitíssimo importantes porque formam, ou cria, ou estabelece, ou mostra o nome poderoso de nosso Deus. E elas são sempre leídas de la derecha para la esquerda, porque esta é a forma de ler o idioma hebreu. Vemos também que em espanhol o nome Yahweh está traduzido como Senhor. E é uma palavra que já conhecemos bem, certo? É uma palavra completa, é um nome lindo e é um nome bastante famoso também. Lo pronunciamos sempre que nós oramos. Además, esse nome mais usado no Antigo Testamento, porque logicamente vem de Yahweh, que é o nome que estabelece a conexão de absolutamente todo no Novo Testamento. Veremos então que aqui há uma questão interessante. Eu poderia perguntar por que será que o nome de Deus, o nome Yahweh, só se escreve com 4 consonantes, ou se escreve com solo 4 consonantes. Por que será? Bem, eu nunca havia pensado seriamente nisso hasta a hora que tive que estudar para este tópico. Então, a primeira razão que encontramos é que possivelmente esta foi uma decisão intencional, ou seja, houve uma intenção de por que escrevê-lo solamente com consonantes, solamente 4 consonantes. Uma importante razão é para que não fuera fácil pronunciá-lo. Pero como isso? Não podemos pronunciar o nome de Deus? Oh, sim, podemos pronunciá-lo, pero a Bíblia diz que não devemos pronunciá-lo em vano. E, por lo tanto, como o nome de Deus é tão santo, é tão perfeitamente santo e temível, pronunciá-lo em vano se converte em uma ofensa contra Deus, como nos disse o terceiro mandamento em Deuteronômio 5 e Êxodo 20. Leemos assim: não tomarás o nome do Senhor tu Deus em vano, porque o Senhor não tendrá por inocente al que tomar su nome em vano. E esta é uma coisa muito séria, não devemos tomar su nome em vano. Então, esta é uma ordem e é algo que devemos obedecer. Inclusive, por esta razão, hasta hoje, nadie conhece a verdadeira pronunciação do nome de Deus, porque simplesmente não sabemos pronunciar solamente com as consonantes. Vimos também que uma segunda razão porque está escrito com solo 4 consonantes é para diferenciar do nome de Baal, que era um deus cananeu conhecido em sua própria cultura, conhecido como um deus cananeu. Assim que não podemos sequer fazer a comparação, certo? Não há como comparar um Baal, por exemplo, com nosso Deus, mas foi importante que o nome de Deus fora escrito solo com consonantes, sem vocales, para diferenciar do nome de um Deus em quem nós não creemos e a quem nós não seguimos. Bem, vemos também que o nome de Deus aparece no Novo Testamento. E aí, no Novo Testamento, predomina o segundo idioma original bíblico, que é o grego. O grego koiné, ou o grego bíblico. Assim que o nome de Deus aparece como Theos, pero mais completamente como Ho Theos. Theos se traduz literalmente Deus, e o Ho, que é este símbolo pequeno que vem adelante, dignifica a pessoa de quem se está falando. Por um lado, é literalmente el Deus, indicando de forma particular a uma pessoa específica. Não é só Deus, pero é el Deus. E há uma diferença entre uma coisa e outra. Deus pode ser qualquer de repente, pero
Quando a Bíblia ou quando um texto menciona el Deus, sabemos que há alguém que especificamente está sendo mencionado, está sendo apontado por causa do artículo masculino ho. E literalmente, como digo, significa Deus. Pero o mais interessante da história aqui, desse contexto, é que, de acordo à gramática, ou gramaticalmente hablando, o nome Deus é solo um título. E é um título que pode ser dado a qualquer pessoa, não importa quem. Incluso pode ser dado a uma mulher. E no caso de que ela seja venerada ou adorada como uma deusa. Então, vamos ver aqui. O que passa se o nome Theos, que literalmente é Deus, solo esse nome Theos, chega a ser dado a uma mulher? O que passa? Então, Theos sigue igual, pero quando lo escrevemos, la deusa, antes de Theos, necessitamos añadir esse artículo feminino singular, que literalmente significa lá, quedando então assim, re Theos, ou la diosa. Agora tu podes perguntar, pero como deusa, se o nome Theos sigue igual ao original que se dirige a Deus? Bien, cambia de género de masculino para feminino porque adelante del substantivo Theos há um artículo feminino singular, re, assim se lê, e que se traduz por lá. Uma vez que o artículo aqui adelante é feminino, então o substantivo também cambia a feminino em la tradução, solo em la tradução aqui neste caso. Então, aqui adelante, porque o artículo é masculino, eu leio el Deus, referindo-se a nosso Deus. Pero como aqui o artículo é feminino, singular, eu leio literalmente la diosa. O substantivo sigue igual em la escrita, pero a tradução cambia de gênero por causa do artículo feminino adelante. Uma situação como esta podemos ter como evidência aqui em Hechos 19:37. Que passou aqui? Por exemplo, aqui traje uma parte do texto do verso 37 do capítulo 19 de Hechos. Que há aqui? Leemos literalmente tem, teon, remon. Literalmente é la diosa nuestra, ou nuestra diosa, simplificando. Donde na Bíblia isto ocorreu? Porque se há um versículo aqui e o texto está aqui, então na Bíblia algo sucedeu. Para começar, quero dizer-lhes que Deus não adopta esta ideia de outro Deus e muito menos deusa. Não vá com a doutrina que Deus nos ensina através de sua palavra. Assim que isto aqui sucedeu quando? Em la cidade de Éfeso havia um personagem ou uma personagem chamada deusa Diana. Ela é conhecida através da história como a deusa de los Efésios. Então, um dia, Pablo e os demais ministros do evangelho que andavam com ele chegaram a Éfeso e começaram a predicar. E durante suas mensagens, logicamente, como já sabemos, Pablo predicava o nome de Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o Criador do universo, o único sobre toda a terra. Bem, não sei quanto tempo depois, a gente que escutava esse tipo de mensagem não lhes começou a gostar em absolutamente nada. Então, entre esses que não lhes gostou, se levantou um homem chamado Demétrio. Demétrio e outros de sua cidade eram construtores de ídolos, ou seja, eles fabricavam ídolos e vendiam para ser adorados. Logicamente que quando ele escutou essa notícia de que Pablo predicava sobre um único Deus verdadeiro, ele se levantou e incitou, ele influenciou aquela gente de sua cidade a levantar-se contra Pablo e contra sua mensagem, dizendo, isso não está bem, não aceitamos isto. Então, ele tratou, influenciou a gente de uma tal maneira
que a situação se tornou um grande problema, uma grande confusão na cidade. Em meio de isto, se levanta um homem que era uma espécie de escrivã de la ciudad, alguém que trabalhava para a cidade ou para o governo, e não é mencionado por nome, pero era um tipo de oficial de la ciudad. Se levantou e tratou de explicar à gente que eles estavam equivocados. E nem Pablo, nem os demais que andavam com ele haviam predicado contra seus deuses. E de aí vem esse texto, exatamente no versículo 39. Ele disse: não se preocupem, esses homens não são blasfemos. Eles não estão falando contra nossa deusa Diana. E aí vem essa expressão. Ele não está falando contra nossa deusa, contra nuestra deusa ou contra la deusa nuestra, ou simplesmente contra nuestra deusa. Ou seja, eu menciono esta parte só para mencionar que o término Theos, que é Deus, se aplica também a uma mulher, como mencionei, como expliquei gramaticalmente aqui, e agora les trago uma evidência bíblica em que Diana, em Éfeso, era venerada como deusa. E isso está aqui porque o texto descreve a situação que Demétrio causou e que aquele oficial da cidade tratou de acalmar, dizendo que, literalmente aqui, nossa deusa não está sendo ofendida por os mensagens de Pablo e destas outras pessoas. Esta é uma parte. Agora, tu pode dizer, pero a palavra Deus aqui está um pouco diferente dessa original. Aqui está Theos, aqui está Theon. Bem, em grego temos casos que chamamos casos genitivo, locativo, ablativo, acusativo. E cada caso deste indica ou enfatiza algo específico. E neste caso aqui, a Bíblia usa o caso acusativo, que é o caso que especifica a la persona de quem se está falando en el texto. Aqui se está falando de la deusa Diana, por isso, em caso acusativo, todas as palavras terminam com a mesma letra ni, que é a letra que reemplaça a letra N em espanhol. Bem, este é o caso acusativo. Aqui, por exemplo, é o caso nominativo, que é o caso que indica o sujeito de la oração, neste caso, a pessoa de quem se está falando. Então, esta é a primeira parte de uma evidência que les trago, só para mais ou menos exemplificar o que eu les dije aqui através da gramática. Aqui no outro versículo do mesmo capítulo de Hechos, encontramos que há uma situação semelhante com a mesma deusa Diana, pero aqui ela já é proclamada como la gran diosa. Tes, megales, teas. Não, agora teas está um pouco diferente de teos, porque está literalmente em feminino singular. O teos masculino foi traduzido a feminino, e então agora já não depende de artículo feminino adelante, porque a palavra em si está feminino. Literalmente, la gran diosa, e aí sigue a história, la gran diosa Diana, e etc, etc. Perdão por esse até aqui, eu estou trabalhando com português ao mesmo tempo, e em português, Hechos, a abreviação é AT, mientras em seu idioma espanhol creio que é HCH, certo? Então, isso aqui é Hechos, é o mesmo texto aqui, Hechos 19, 37, e este aqui que está com AT, Hechos 19, 27. Esse é o mesmo livro. Bem, então aqui vimos que teos ou roteos também se aplica a uma mulher. Mas agora vimos uma outra causa. Em 1 Coríntios 8:5, vimos que também a palavra theos, ou o nome, ou o título theos, que significa Deus, também se aplica a um grupo de pessoas. Ou seja, não é uma palavra exclusiva para alguém especificamente, neste caso Deus, pero é um título que se aplica a outros, como por exemplo, governador, governadora. O sea, governador, ambos hacen a mesma
são indicados bajo a mesma definição, pero masculino e feminino. Algo parecido, só para comparar. Então, aqui se aplica a um grupo. O texto em espanhol diz: porque aunque também há alguns que se chamem deuses, e veja que está em plural, aqui, deuses, já seja en el cielo ou en la tierra, como há muitos deuses, outra vez em plural, e muitos senhores, outra vez em plural. Agora vamos ver o que diz o texto em grego sobre esse mesmo texto que acabamos de ler em 1 Coríntios 8, 5. Leemos assim: kai gar eiper eisin legomenoi theoi, eite en urano eite epigeis, hosper eisin theoi, poloi kai kyrioi poloi. So, aqui, tu sabes que entre dois idiomas, a estrutura ou a sintaxe muda bastante, cambia bastante, certo? Então, mientras leemos em sequência, palavra por palavra, em espanhol e em grego, tenho que estar saltando um pouco para buscar as palavras corretas e assim fazer que a tradução pareça um pouco com a tradução do espanhol. Então, seria mais ou menos assim: cai pode ser e ou também, gar, porque, eiper traz uma espécie de possibilidade. Em caso de que, algo assim, ou sim, etc. Ou é um caso de possibilidade. Vamos usar um caso de que, sim, é o verbo estar, estão sendo legomenoi chamados, ou seja, em caso de que estejam sendo chamados, plural, oi, right? Em grego é plural, termina com oi. So, em caso de que estejam sendo chamados legomenoi, chamados theoi, deuses, assim como disse aqui em espanhol, chamados deuses por ou sim ou em diferentes expressões para mais ou menos hacer uma tradução semelhante ao espanhol. En el cielo, Urano, o sí, o aún, epi, sobre, gues, la tierra. Então, hasta aqui. Em caso de que estén sendo chamados deuses en el cielo ou sobre la tierra, hosper é uma expressão de comparação, assim como sim, novamente, estão sendo, essa expressão estão sendo, não disse que são deuses, mas em caso que se chamem deuses, declarando que não é verdade, não são deuses verdadeiros, certo? Assim como estão sendo deuses, ou muitos deuses, aí muitos senhores, exatamente como diz o espanhol, muitos deuses e muitos senhores. A diferença é que em grego as palavras temos que buscar, às vezes começa adelante, às vezes empieza atrás e salta outra vez para o meio para buscar a concordância que mais ou menos pareça com a tradução, só a tradução do espanhol. Não podemos literalmente mudar as palavras em grego de lugar em la escrita, porque isso seria violar literalmente o idioma. Por isso, ando buscando uma e outra para dar sentido à sentença ou à ideia dentro de seu espanhol. Então, o que vemos aqui é que, primeiro, Theos pode aplicar-se a uma mulher, como vimos na gramática e também na própria Bíblia. Também se aplica a um grupo de deuses que não são verdadeiros, como já sabemos, e aqui está o texto que prova isso. Agora vamos ver, a pergunta é: se a palavra ou o nome Theos pode ser dado a uma mulher e hasta a um grupo de pessoas, qual é a diferença, então, entre o Theos que se aplica a Deus com esse Theos que se aplica a qualquer outro? Então, a resposta está aqui. Quando nós falamos do único e verdadeiro Deus, nós sempre temos que escrever ou colocar o pequeno
artículo masculino singular el antes del sustantivo Theos, que é Deus, quedando assim ho Theos, que é exatamente o que tu vês aqui arriba. Ho Theos é literalmente el Deus. Não é qualquer, não é indefinido, é definido, é particularizado, é diretamente apontado el Deus, hablando de nosso Deus. Veremos, por exemplo, o que diz 1 Tessalonicenses 5, 23. E nesse versículo aqui, eu sei que tu estás bem familiarizado com ele, disse que, se nós recordamos seu contenido, disse, el mesmo Deus de paz os santifique por completo, e que vosso espírito, alma e corpo sejam hallados íntegros e irrepreensíveis en la venida de nuestro Senhor Jesucristo. Então, como o texto é muito grande, eu só tomei esta parte que importa, porque é o que relaciona com o tema que estamos levando. Aqui leemos el Deus de paz, é a primeira parte do texto. El mesmo Deus de paz vos santifique por completo, certo? Assim disse o espanhol. Tomei esta parte, Theos teis eirenes, el Deus de paz. Aqui veis, então, o que estou explicando por segunda vez com relação à gramática. A pergunta foi como diferenciar o Theos, que se usa para qualquer, incluindo uma mulher, um grupo, e o Theos, que se usa para Deus. Então, a diferença é este pequeno artículo masculino ho, que aparece ou que deve aparecer em frente do substantivo Theos, que é Deus. Quando isto aparece, sabemos então que estamos falando, ou que se está falando, do único e verdadeiro Deus. Por isso, aqui esse texto, ho Theos, habla do verdadeiro Deus, o Deus de paz. Ho Theos teis eirenes. Espero que minha explicação haja hecho alguma diferença entre o Theos de Deus e também aquele que não é de Deus, ou que não é para Deus. Então, literalmente, ho Theos é el Deus, apontando diretamente a alguém e não um Deus de forma indefinida. Porque há pessoas, por exemplo, que mencionam que Juan 1:1, eu pus aqui adelante, disse assim, no princípio era um verbo indefinido. E o verbo, ou um verbo estava com Deus e o verbo era um Deus indefinido. E não é assim. Se nós vamos aí a esse texto, vemos que o ho está bem adelante, dignificando a pessoa de quem hablamos. No princípio era o verbo, e o verbo era el Deus, ho Theos, e o verbo estava com Deus. Bem, são informações gramaticais que nos ajudam a entender um pouco o contexto, ou seja, o que vem antes e depois na palavra de Deus. Agora vamos ver, para provar realmente que Deus tem um só nome, eu trago alguns textos de suporte, algo assim, que provam que realmente Deus tem um só nome, um nome próprio. Por exemplo, em João 17, verso 6, quando Jesus orava, ele disse a Deus, he manifestado tu nome a los hombres. Tu nome aqui está em singular. E no seguinte versículo do mesmo capítulo 17 de João, verso 11, guarda-los em tu nome. Novamente, tu nome está em singular. E no seguinte versículo 12 do mesmo capítulo de João, eu los he guardado em tu nome, novamente em singular. No seguinte versículo 26 do mesmo capítulo de João, e lhes he dado a conhecer tu nome, novamente nome em singular. Agora saltamos para Hechos 12, 22. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Outra vez, o nome em singular. E aí vimos também que no mesmo livro de Hechos, capítulo 15, verso 14, leemos: Simão ha contado como Deus visitou por primeira vez a los gentiles para tomar de eles pueblo para su nombre. Também está em singular.
Entonces, si nosotros vemos aquí, tenemos suficiente respaldo para creer que Deus tem um solo nome. Então, se Deus tem um solo nome, como entender os demais nomes de Deus que nós conhecemos? Vamos ver, então, como nós entendemos a segunda parte desta discussão. Antes de isto, saltamos rapidamente ao Novo Testamento, onde já vimos que Deus é conhecido como Deus, el Ho-Theos. Pero, apesar de que a definição em grego, no Novo Testamento está em grego, eu tomei um versículo de Isaías 42:8, que está em hebreu, e que leemos assim: Eu Jeová, ou seja, eu sou Jeová, este é mi nome, novamente singular, e a outro não darei mi glória nem mi alabanza a esculturas. O texto é bastante grande, assim que eu me vou fijar solamente nesta parte que habla del nome. O texto grego diz: Ego Kyrios ho theos tuto mu extinto onoma. Esta é a primeira parte. Tem doxas mu hetero a usodzo detas artas mutos lutos. Então, a primeira parte é bem clara quando diz ego Kyrios. Recuerden que este pronome aqui adelante, ego, é o mesmo pronome personal enfático que eu expliquei em outro vídeo passado, talvez 2 semanas atrás. Eu les dije que ego é o pronome personal mais enfático do grego. Porque com esse ego, o Senhor está dizendo eu mesmo e não outro, sou o Senhor, sou o único Deus. Ou seja, não há dúvida de que Deus está falando de Ele mesmo. Não é uma sentença que diz, eu sou o Senhor. Não, não, não. Aqui em grego, a expressão traz muita ênfase e é estabilizado, fijado em uma definição permanente. Ou seja, Deus diz, ego, eu mesmo e não outro, não há dúvida. Eu sou el Kyrios, eu sou el Senhor, eu sou el Ho-Theos, o único Deus. E deixou isso bem claro desde o início. Tuto mu estin to onoma. Tuto é um pronome indicativo. Mu é mio, está bem aqui, mio ou mi. Estin é o verbo ser ou estar, aqui está es. To onoma é nome. E to está adelante porque o artículo sempre vem adelante do nome de Deus ou de uma expressão que se refira a Deus. Então, essa outra parte aqui não hace muita parte do nome, por isso eu não vou seguir lendo ou falando de cada palavra, porque isso vai tomar um tempo muito largo. E a propósito, este vídeo é somente a primeira parte do nome de Deus. A segunda parte eu vou trazer na semana que vem. Então, não vou explicar todo aqui para ter algo para explicar allá. Então, só repito uma vez mais. Tomamos Isaías 42. Agora tu podes pensar, pero Isaías vem do hebreu antigo, do hebreu do Antigo Testamento e não é grego. Bueno, pero tu sabes que os textos hebreus do Antigo Testamento foram traduzidos ao grego e a versão que tradujo se chama Septuaginta, certo? É uma tradução antiga grega do Antigo Testamento. Então, minha pergunta aqui é: se Deus tem um solo nome, porque todo, hasta agora, o que vimos está em singular, eu não encontro nenhum texto que diz, estes são meus nomes, estes são chamados assim, ou eu sou chamado por esses nomes, não há um plural. Todos os versículos que eu encontro dizem isso. Então, se me pergunta outra vez é, então, ¿qué pasa con los demás nombres de Dios? Jehová Rapha, Jehová Nissi, Jehová Shalom, Jehová Jireh, tantos outros nomes. Não são nomes de Deus? Vamos ver então o que sucede aqui e como lo entenderemos. Antes passaremos por vários de los nombres de Deus. Esses nomes tu já conheces, certo? Adonai, Shaddai, Elohim, Elion, vencedor,
Rui, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Mekdesh, maravilhoso, Jeová Sabaó e Jeová Shammah, Criador, Libertador, Jeová Rafa, Rei, Legislador, Conselheiro, Senhor Supremo, Todo-Poderoso e muitos outros mais. Então, ¿qué pasa com todos esses nomes? Los llamaremos de títulos. Porque se Deus tem um solo nome, então todos os demais são títulos. Para que esses títulos? Como entender esses títulos de Deus? A primeira coisa que vamos ver é que, de acordo aos relatos de seu nome, há mais de 200, e eu penso honestamente, há muito mais que 200 títulos referentes a seu nome. Por que será que Deus tem tantos títulos? Eu creio que isso não é uma mera exibição de nomes, não é como uma galeria de nomes, não é uma simples categoria de nomes. Não, não, não. Eu creio que Deus teve propósitos bem claros, porque estabeleceu tantos títulos referentes a Ele mesmo. O primeiro, creio que é revelar todas as diferentes facetas de seu perfeito caráter. Que facetas são essas? Por exemplo, Jeová Rafa, Deus que sana. Jeová Jireh, Deus que suple. Jeová Shalom, Deus de paz. Jeová Nissi, minha bandeira, minha proteção, e assim sucessivamente. Cada nome traz um significado e revela um grande atributo do perfeito caráter de nosso poderoso Deus. Por essa razão, tantos títulos. Sabe, hermanos, para nós, neste ponto, não há mais excusa nenhuma. Nós não estamos livres de nossas cargas, talvez porque não estamos orando. Porque, em realidade, se nós invocarmos o nome do Senhor, como diz a Bíblia, seremos salvos de opressões, de enfermidades, de maldições, de amarguras, de tanta coisa que nos cai pesado em cima. Porque em todo aspecto possível, o nome de Deus revela uma parte de seu perfeito e tremendo caráter. Se eu estou enferma, posso clamar a Jeová Rafa, que é o Deus que sana. Se eu estou em pânico, em desespero, perdi a esperança, eu posso clamar a Deus de paz, a Jeová Shalom. Não é assim? Pero se eu não tenho mais emprego, me falta dinheiro, não temos nada na casa, eu clamo a Jeová Jireh, que é o Deus provedor. Ou seja, não há excusa para nós. Se nós estamos aí sentindo-nos miseráveis, é porque ou não estamos orando, ou porque não estamos aplicando nossa fé, ou porque não sabemos o que diz a Bíblia sobre nosso Deus. Ou talvez, por último, estamos andando como múmias, sem ter vida, estamos meio mais mortos que vivos e não sabemos sequer quem somos nós. Não há excusa. Para mim, em particular, já não há mais excusa para andar sobrecarregada, preocupada, com o cabelo caindo assim por causa de muito estresse. Não há mais excusa. Porque nós temos a um Deus perfeito em todos os aspectos e podemos clamar a Ele a tempo e fora de tempo e Ele sempre nos ouvirá. Bueno, a primeira intenção é revelar as diferentes facetas de seu caráter. E a segunda é revelar seus propósitos para com a humanidade. Deus tem plano para com o mundo. Deus tem plano para com a humanidade. E este plano começou quando Jesus vino e morreu na cruz, não mirando por quem hacía aquele tremendo sacrifício. Por el malo, por el perverso, por el limpio, por aquele que nunca lo reconoceria, por aquele que lo trairia, por aquele que lo abandonaria. Ele morreu por todos, porque Deus tem um grande plano com a humanidade. E dentro desta humanidade estamos nós. Eu estou aí. E este é meu privilégio, que o Senhor Jesus morreu, pagou todas minhas deudas em la cruz. Por isso, eu não tenho mais que deprimir-me, não tenho que pensar em acabar com minha própria vida, não tenho que pensar em sair correndo como uma covarde das situações. Não, não, não. Eu tenho em mim o Espírito de Deus, porque o Senhor Jesus pagou o preço e, además, passou a habitar em mim. Não há mais excusa para nós. E é assim que eu entendo, por lo menos, minha própria vida cristiana. A partir de aqui, conheceremos alguns dos nomes de Deus bajo 2 categorias.
La primera categoría se refiere a los nombres o a los títulos, porque ahora yo pasaré a llamar títulos una vez que Yahweh es su único nombre, ¿cierto? Ya vimos ahorita. Entonces, todo lo que viene a partir de ahí son títulos de Dios que revelan las diferentes facetas de su carácter para así cumplir su plan para con la humanidad. Entonces, sus títulos simples, formados por un solo nombre, por una sola parte, como por ejemplo Adonai es una sola palabra, pero por ejemplo un nombre compuesto que incluye dos nombres puede ser Jehová Rafa, por ejemplo, dos nombres para expresar su nombre y también su cualidad. Entonces, el primero es nombres simples formado por un solo nombre o un solo título. Y nombres compuestos, como ya dije, formados por dos nombres. Y antes de empezar, de seguir, quiero decirles otra vez que esta es la primera parte de este video, de este video, ¿cierto? El título que expongo aquí es parte 1, entonces semana que viene vamos a la parte 2. En la parte 1 vamos a tratar solamente con los títulos simples de Dios o los nombres simples. Y en la segunda parte de la semana que viene estaremos con los compuestos, los que incluyen dos nombres juntos y vamos a saber por qué y qué significan. Entonces, para que entendas bien el segundo, es necesario entender el primero. Entonces, vamos ver que na primeira categoria temos alguns nomes muito poderosos. Por exemplo, Adonai. Adonai se traduz, se lê, el hebreu sempre se lê de la derecha para la izquierda, certo? Então, leemos de la derecha para a esquerda Adonai e o nome coincide mais ou menos com a pronunciação. Se traduz como Senhor ou mi Senhor. E se refere a quê? A la supremacia e grandeza de nuestro Dios. O sea, no es cualquiera, no es una persona tan común. Es el Dios soberano y totalmente supremo sobre todo el universo. Lo encontramos en Jueces 6:15 y es usado por más de 300 veces solamente en el Pentateuco. El Pentateuco son aquellos 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Também são conhecidos como os livros de Moisés. Então, solamente ali encontramos essa quantidade de frequência da palavra Adonai. Agora, antes de ver o seguinte título, vamos também entender que o nome Adonai passou a ser usado mais ou menos entre os siglos 2 e 3 a.C. em substituição del nombre Yahweh, o sea, estaba sustituyendo, estaba reemplazando el nombre Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh es un nombre totalmente santo y muy temible y no podía, y no puede, no debe ser mencionado en vano, así como meras repeticiones. Es necesario tener mucho temor para mencionar el nombre de Dios. Por isso mesmo, o terceiro mandamento nos proíbe, nos diz, ai daquele que tomar o nome do Senhor em vano, o Senhor não lo terá por inocente. Então, Adonai, em outras palavras, ocupou o lugar de Yahweh para que não fuera pronunciado por qualquer pessoa e de qualquer maneira. Então, esta é uma explicação bastante aceitável. Em segundo lugar, temos aqui a palavra Bahá. Lendo outra vez de la derecha para la esquerda, Bahá, que literalmente se traduz como Criador. Lo encontramos em Isaías 40:28. Agora veja, ele é criador de quê? Deus está acima de toda a criação. Por quê? Porque ele la criou, certo? Criou o universo de tal forma que nadie podia hacerlo. O sea, não há em nossa mente nenhuma possibilidade, nenhuma ideia de que alguém mais pudera fazer o que Deus hizo com a criação do universo. Não há. Agora, especificamente, como podemos explicar detalhes desta criação? Eu creio que cada forma, cada estilo, cada medida, cada beleza, cada color, em toda a criatividade do universo, todo absolutamente partiu de uma mente fabulosamente sábia, criativa e perfeita, que é a mente de nosso Deus.
Dios, como criador del universo, es criador del universo y de todo lo que Él tiene, de todo lo que hay en Él. De eso no hay duda. El siguiente título de Dios que encontramos aquí es la palabra Yahshua. Leyendo sempre de la derecha para la izquierda, Yahshua, que literalmente significa libertador. Lo encontramos em Salmo 18:2 e também pode ser encontrado como resgatador ou salvador. E ele é salvador em todos os tempos e resgatador em todas as circunstâncias. Ou seja, não importa em que idade estés, não importa em que circunstância nos encontremos, ele sempre será nosso libertador e se sente muito feliz, se sente muito, é sempre muito disposto a socorrer-nos em nossos momentos difíceis. Incluso, possivelmente, este nome, Yahshua, que é libertador, foi um dos nomes mais favoritos de Davi para referir-se a Deus, porque Davi foi um dos homens bíblicos que mais luta tuvo lutas com exércitos, tuvo lutas com a própria família, tuvo lutas com o governo, tuvo lutas com o mundo espiritual, tuvo lutas com ele próprio e a carne, tuvo lutas de toda forma. Eu imagino que muito frequentemente Davi gritava por socorro a Deus e dizia: Yahshua, eu te necessito. E o libertador, como sempre, estava ali muito pontual para resgatar a Davi de suas como dizemos em espanhol, de suas situações, e algumas ele próprio criava para ele, assim como nós outros, no tempo atual. So, o próximo título que temos de Deus é o título Shaphat. Shaphat, sempre lendo de la derecha para a esquerda. Shaphat, que literalmente é juez. Lo encontramos em Gênesis 18:25 e também em Salmo 75:7. E ambos textos afirmam que em su juízo não há erro. Que perfeito! Não há juiz sobre a terra que se compare com este grande Shaphat, porque ele é o perfeito juiz que juzga com rectitud e seus resultados sempre são muito perfeitos. Então, perfeitamente justo como ele é e precisamente exato como são seus hechos e suas obras, em seus decretos, vontade e decisão, jamais haverá um outro juiz que se compare a ele. E como disse Gênesis 18:25, ele, o grande Shaphat, é o juiz, ou o grande juiz sobre toda a terra. Se tu vês ali em Gênesis 18:25, vais encontrar que ele é o grande juiz sobre toda a terra. E isso é nosso privilégio. Seguindo aún com a primeira categoria, miramos o próximo título de nosso Deus. O próximo título é Melech. Melech, de la derecha a la esquerda, que literalmente significa rei. Lo encontramos em Salmos 47:2. E esse término Melech expressa ou mostra que nenhum rei em toda a terra, em nenhum siglo, jamais apresentou tal soberania real como nosso Deus. Solo el gran Yahvé, el gran Yahweh, el gran rei Melech, apresenta tal nível de soberania real. Não há outro absolutamente como ele. Por esta razão, ele é chamado de rei sobre todos os reis e senhor sobre todos os senhores. E não há dúvida de esto, absolutamente. O próximo título que encontramos aqui é o título Hakak. Hakak, legislador.
o Criador de leyes. Lo encontramos em Isaías 33, 22, e sabemos aqui, esta referência nos mostra, e também o conceito de seu nome, Hakak, que como legislador criou todas suas leis em base a seus próprios princípios. Como Deus é perfeito, seus princípios também são perfeitos, e logicamente que suas leis também são perfeitas. Agora vamos ver que como o grande legislador ou criador de leis, Deus criou todas as leis, não somente essas leis governamentais, mas também ele criou a lei física, material, lei animal, lei moral, lei racional, lei espiritual, as leis inanimadas, incluso as leis abstratas. Ele criou toda classe de leis, e todo bajo seu perfeito desenho, sua perfeita estrutura e seu perfeito molde. Também nos deu, conforme já sabemos, os 10 mandamentos, que são livros de leis e conhecidos como a lei ou as leis de Moisés, certo? Referindo-se aos primeiros livros da Bíblia. Foram leis que o mesmo Deus criou e nos entregou. Vemos também que o próximo título do Senhor aqui é Hayá. Hayá é literalmente eu sou. Hayá. El Hayá aqui enfatiza eu sou ou eu existo, em sentido de que eu vivo, eu não estou morto, eu existo. E refere ou ressalta, sobretudo, a eterna existência de nosso Deus. Lo encontramos em Êxodo 14 e também em Juan 8:58. Vemos então que esse nome ressalta a imensa superioridade e onipotência de nosso Deus. Em Juan 8:58, vimos quando Jesus, eu vou dizer assim com minhas palavras, se defendeu a si mesmo delante de uma espécie de persecução, porque haviam judeus que andavam atrás dele, buscando encontrá-lo em alguma falha. Então, um deles perguntou um dia, pero como tu conhecias a Abraão? Porque o que Jesus falava, dizia antes que Abraão, e etc. Quando alguém perguntou como conhecias a Abraão, Jesus lhe contestou com o que lemos aqui. Ele disse, antes que Abraão fuera, eu sou. Por isso, um de seus títulos, ou um de seus nomes, eu sou, em sentido de que sempre existi. Eu nasci, eu existo antes de Abraão. E ele não disse isso, mas imagino comigo mesma que isso estava no contexto. Como conheciste a Abraão? Perguntou alguém. Mas o problema é que antes que Abraão existiera, eu sou. E isso é uma pergunta, uma resposta bastante sábia, porque ele é o Deus eterno e jamais tem início e jamais terá fim. O próximo título que conhecemos aqui é Shah. Sempre de la derecha para la esquerda, Shah, que significa maravilhoso. Lo encontramos em Isaías 6:9. O nome Shah expressa as maravilhas de Deus em sua aparência, pero também em seu caráter. Ou seja, ele ressalta sobretudo a excelência de sua própria maravilha. E sem dúvida alguma que nosso Deus Shah, nosso Deus maravilhoso, é o mais excelente de todos. Por isso seu nome é maravilhoso. E isto é algo muito tremendo. Partindo para o Novo Testamento, aún com os nomes ou títulos simples de Deus, encontramos a palavra Kyrios. Kyrios é uma palavra já bastante familiar para nós e ao espanhol se traduz como Senhor. E como vimos, o texto que usamos no início, Isaías 42, vindo do hebreu traduzido ao grego, assim, através da Septuaginta, parte do contexto também vem de aí, que é uma tradução antiga do Antigo Testamento. Aí, nessa tradução antiga, encontramos uma grande variedade de la palavra Senhor ou Kyrios. Solamente no Novo Testamento, a palavra Kyrios, Novo Testamento em grego, certo? A palavra Kyrios, que está em grego,
Senhor em espanhol se repite por mais de 700 vezes. Ou seja, Ele é Senhor absoluto, não só de nome, mas também de posição, de ação e de existência. Pero não somente aí, porque seu nome também certifica e estabelece, fundamenta que Ele realmente é este Senhor, este Kyrios, com todas essas excelentes qualidades. Agora vimos também que um Senhor, segundo o término Kyrios, é alguém definido por ter poder máximo, domínio absoluto sobre alguém ou sobre algo e autoridade real. Ou seja, quem mais poderá encaixar-se nesta definição, a não ser nosso Deus? Nem aun os personagens bíblicos de los grandes homens que conhecemos, como Moisés, Davi, Abraão e outros, nenhum se encaixa aqui, porque essa é uma descrição perfeita. Um Kyrios é alguém que possui poder máximo, domínio absoluto e autoridade real. Además, denota nobleza e é associado solamente, ou seja, Kyrios é associado solamente a alguém digno de gran honor. E este é nosso Deus. Não há nadie que mereça ser adorado, que pueda ser adorado, que esteja à altura de ser adorado, que mereça todo este gran honor, como el Kyrios que conhecemos em nossas vidas. Isto é realmente algo mais que tremendo para mim. Então, vamos ver que toda esta afirmação se revela aqui em Hechos 2:21. O texto diz em espanhol: e sucederá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto é bastante conhecido e bastante completo. Vamos ver que diz em grego: Kai estai pos hos an epikalesetai to onoma Kyrio sodsetai. Aqui não vamos traduzir toda esta parte porque na verdade não há muita relação com o nome, pero isto aqui é o que enfatiza o que quero dizer. Novamente, o nome em singular, certo? Pero de todo este contexto, eu quero só mencionar esta palavrita bem aqui, que é paz. Paz é literalmente todos, pero não é todos solo, por exemplo, em espanhol, imagino que você pode dizer, você se refere a um grupo, por exemplo, disse todos eles. Não é o todos parecido a este. Paz não é solamente referente a este grupo, ou a este país, ou a esta cultura, ou a este plan. Não, paz é um todos bastante amplo. Quando o texto diz aqui em espanhol, sucederá que todo aquele cai, está e paz, todos refere inclusive àquele que não merece, aquele que é indigno, refere-se ao mais miserável, se refere ao que está mais lejos, se refere ao mais perverso, ao mais quebrado, ao mais enfermo e hasta ao mais morto. Se refere àquele que não tem esperança, não tem mais visão, não tem mais finalidade de vida, não tem nenhuma perspectiva, não sabe nem quem é mais, não sabe muito menos para onde está indo. Se refere àquele que já não tem valor de nada, aquele que não mira nada mais no futuro, aquele que se arrepende de haver nascido, aquele que é símbolo ou sinônimo de zero. A esses pães, a esses todos, o Senhor disse, se esse todo aqui, se esse pães, que é el nada, que é o mais pobre, o mais miserável, o mais ciego, o mais quebrado, o mais malo da história, o mais indigno, o mais odioso. Incluso se este tipo clamar a mim ou invocar a mim, qual é o resultado? El Kyrios sei, sodzesetai. Será, porque esse etai aqui afinal se refere à terceira de singular, será salvo. Será rescatado, será librado, será, además, restaurado e tudo isso que vem depois de ser alcançado, certo? Eu hago referência a esta palavra porque é muito profunda e nesse contexto. Então, o Senhor aqui nos mostra uma condição e também o resultado.
todo refere-se a todo, a qualquer que queira venir, sem indicar exatamente quem pode ou quem não pode, porque dentro desse todo aqui, todos podem invocar seu nome. Então, a primeira parte enfatiza el todo, a segunda, la condição. Invocar, que é invocar? Invocar não é só falar, não é só pedir, não é só dizer, não. Invocar é derramar el alma, como aquele grito de desespero, invocando, rogando, clamando, remindo, com remidos desde adentro, muito profundamente. A Bíblia diz que o resultado é será salvo. E não só será salvo da eternidade, separada de Deus, como eu já mostrei em outro vídeo sobre solteria, porque a salvação de Deus que se mostra aqui nesta última palavra, sotsesetai, é uma salvação que cobre cada área de nossa vida, inclusive desde a hora, de ahorita mesmo, porque o reino de Deus já chegou a nós, já somos salvos, mas também somos salvos ou podemos ser salvos das opressões, da mediocridade, dos pecados, enfim, de todo lo que cai pesado sobre nós. Então, eu só quero mencionar esta palavra, enfatizá-la, que esta palavra forma um grande contraste, paz forma um grande contraste com a última palavra do versículo. Paz é este que não serve para nada, ou apunta também, não, ou seja, não é exatamente, não especificamente, mas inclui este que não serve para nada, porque todo aquele, qualquer, aquele que incluso não está na lista das prioridades, todo aquele, hasta o mais malo que invocar, será salvo. Ou seja, aqui dentro de todos incluímos o mais malo, para al final receber lo más bueno. Esto solo nuestro Deus hace e com segurança é algo que não merecemos receber jamás. Aún no Novo Testamento, vamos ver que há um novo nome ou um novo título que se chama Emmanuel. Emmanuel suena semejante ou com a mesma conotação do hebreu do Antigo Testamento. Emmanuel, em ambos idiomas, traz a ideia ou o ênfase de Deus conosco. Quando falamos de Deus conosco, não falamos só da existência de um Deus, mas de um Deus que está literalmente conosco. A Bíblia nos mostra em algumas referências que Deus está à nossa direita e nos sustenta por nossa mão direita, diz a Bíblia. Também nos mostra em alguns versículos que Ele está adelante de nós e vai adelante abrindo caminhos. Também nos mostra em outros versículos que Ele está a nosso alrededor e outras vezes também nos mostra que Ele está dentro de nós porque somos templos de Ele, de seu Espírito. Então, eu pergunto, por que será que Deus está em todas as posições em nossa vida ou com relação a nossa vida? É solamente porque Deus ama a familiaridade com nós. Ele ama esta intimidade. Deus ama que busquemos por sua ajuda e mais aún, Ele ama ajudar-nos. Encontramos Deus conosco, o Emmanuel, em Mateus capítulo 1 e também Isaías capítulo 7. Esse texto, esse nome, esse título, Deus conosco, revela um Deus personal, um Deus que não está lejos, um Deus que não está distante de nós. Vemos também que do hebreu encontramos uma definição extra que nos diz que esse nome tem origem messiânico ou um simbolismo messiânico que foi dado a Jesus quando ele nasceu. Ou seja, também involucra o hebreu para ressaltar a significação do nome. Agora vemos aqui este lindo nome que todos conhecemos aún mais, que é Abba, vem diretamente do grego do Novo Testamento e tem conotação aramea como também hebreia. Certo? Duas línguas diferentes. Vamos ver aqui. Com conotação aramea, enfatiza o padre ou papá. São bem parecidos, mas afinal são meio diferentes e vamos ver se entendemos afinal. Com conotação aramea, Abba enfatiza padre ou papá. De la conotação hebreia, vimos que a palavra Abba se escreve assim.
Av ou ab. Para tornar claro aqui, porque não sei como o vídeo suena do outro lado, eu poderia dizer que termina com B e a outra termina com V. Em espanhol diz V chica, certo? E outro B grande. Então, só para exemplificar mais ou menos o sonido que quero dizer. Ab ou ave. Então, um ou outro resalta a palavra padre. Isto é em hebreu. Agora, em arameu, vem da palavra abá, lendo sempre de la direita para a esquerda. Abá, por causa de Abba. Certo? Então, é como uma extensão da palavra Abba, que enfatiza el padre. Ou seja, el arameu, el hebreu enfatiza padre e el arameu el padre. Há alguma diferença ou não? Sim, há. Padre talvez qualquer pode ser, pero el padre já especifica a alguém em particular. Sou el padre. Estas duas funções desses dois idiomas, arameu e hebreu, que hace aqui, indica uma combinação. Essas duas línguas com seus conceitos se combinam, traindo à luz que combinam a intimidade da palavra papá com a dignidade da palavra padre. Interessante. Por que a intimidade da palavra papá? Porque solamente um filho que está muito cerca do padre, ou de seu padre, que camina com ele, que come junto, que sai, que passeia, que juega, tem esta cercania de tal maneira que lo chama papá. Porque os filhos, especialmente nesta atualidade, tendem a alejar-se um pouco por muitas razões, incluso porque esta é a natureza de los filhos a madurar e já não dependem muito de los padres. Então, quando um filho sigue chamando a seu padre de papá, é porque há entre eles mais que uma simples relação. Há uma intimidade que é muito mais do que uma relação qualquer. Además, a dignidade da palavra padre. Quando falamos da dignidade de ser um padre, falamos de uma posição superior, de autoridade. Ser padre é ser cabeça de alguém ou de los hijos. Então, são duas coisas algo diferentes, pero que se combinam dentro da palavra ou do título Abba. E Deus ama essa ideia porque Deus é nosso Padre. E ambos conceitos falam de sua paternidade para com nós. Ou seja, neste exemplo de Abba, sua paternidade está clara através do próprio Jesus, certo? Através do próprio Deus e agora através de nossa relação com Ele. Também no Novo Testamento, aqui em João 8:12, encontramos o nome ou o título Luz del Mundo. E eu só trago a parte que habla deste Luz del Mundo. Ego em mi tofos tu cosmo. Não olvidem, ego, como eu expliquei em um vídeo passado, ego é um pronome personal enfático. Quando a Bíblia ou quando Deus usa ego, ele está dizendo eu mesmo e no outro, sou a luz do mundo. Ego em mi tofos. Ego, eu mesmo e no outro, em mi soy, to la, vos, luz, tu, del cosmo, mundo. Ego em mi tofos tu cosmo. Eu sou a luz do mundo. E sabemos que essa luz de Deus nunca expira. Assim, não depende de gás, não depende de eletricidade. Assim que não importa quão terríveis sejam nossas tinieblas, sua luz pode brilhar de tal maneira que nos hará ter uma nova visão de nossa própria vida. Que estamos fazendo de errado, que podemos fazer de correto a partir de agora. Por lo tanto, se hoje tu sientes que estás em uma posição, ou em uma condição, ou em uma situação não muito clara, corre para esta luz do mundo
porque Ele sim nos pode ajudar. O segundo título que encontramos aqui é o seguinte, o título está em Hebreus 13:20. Dice, Rodeteos tes eirenes, Deus de paz. Eu vou tomar solo esta parte aqui. Teos tes eirenes. Teos, Deus, tes de eirenes, paz. Deus de paz. E aqui, quando falamos de paz, recordamos que a Bíblia diz que Deus não nos dá sua paz como o mundo não la dá. Porque a paz do mundo termina quando a fiesta acaba. Não é assim? A paz do mundo termina quando alguém morre. A paz do mundo termina quando o dinheiro se acaba todo. Então, é algo muito assim momentâneo. Sem embargo, a paz de Deus, por isso, Ele é o Deus de paz. Sua paz é como aquele árbitro, conforme menciona sua palavra, e o árbitro guarda nosso coração de afligir-se. Se nós perdemos alguém na família, não é nada bueno, pero se a paz de Deus e não do mundo, estabelece-se em nossa vida, nós seguiremos por lo menos lúcidos, não perderemos o controle. Possivelmente choraremos, sofreremos, nos entristeceremos um pouco porque somos humanos, pero nadie vai sair por aí querendo acabar com sua própria vida ou querendo acabar com a vida de alguém, porque a paz de Deus é árbitro. Essa é uma palavra bíblica, é um término bíblico, e o árbitro serve como guarda o coração para não afligir-se. Pero esto ocorre solo quando é a paz de Deus. Por isso devemos correr para o Deus de paz e suplicar por sua paz. Vimos também o grande pastor de ovelhas em Hebreus 13:20. Vimos aqui o texto ton poimena ton probaton ton megan. Então, literalmente, o texto começa um pouco ao revés. Tu sabes que entre dois idiomas há uma diferença de sintaxis, ou de estrutura, ou de organização de palavras. Lo que em espanhol pode estar, por exemplo, de la esquerda para a direita, em grego pode estar ao revés, ou em hebreu aún muito mais. Então, temos às vezes que buscar as palavras assim, para então formar uma tradução, uma compreensão semelhante ao espanhol neste caso. Então, aqui estão, neste caso, o grande pastor de oveja começa aqui com a última palavra. Mega é grande, apoimena, pastor, tom, de, probaton, ovejas. Ou seja, começou ao revés, certo? Assim como eu disse lá, a sintaxe é diferente. A coisa é que ele é o pastor de ovejas. Nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. ¿Qué hacen las ovejas? Las ovejas obedecen, las ovejas oyen su voz, como dice la Biblia. Las ovejas cooperan con el ministerio. Las ovejas no se convierten en problema, porque ya tienen madurez espiritual y no son como aquellos corderos que a Biblia también menciona y que se refiere a los nuevos convertidos, aquellos que no tienen madurez espiritual y que no saben aún controlar-se bem a si mismo. Não são pontuais, não são organizados, aún mentem e todas essas coisas. Então, como ovelhas, o Senhor já nos mira com uma certa madurez. E por isso a Bíblia diz que ustedes não podem portar-se como ninhos que aún necessitam leite, como se fora um ninho pequeno. Agora, vocês podem atuar como maestros, ensinando a outros, ou seja, hablando de madurez. Muito interessante, pero Gran Pastor de Ovejas é outro de seus títulos. Também vimos aqui Pão de Vida, Juan 6:35. Outra vez o pronome personal enfático. Ego em mim ho hartos, tes disoes. Ego, eu mesmo, e não outro, em mim soy. Ho hartos, pão, tes, de, zoes, vida. Então, a sintaxe aqui sigue igual que de espanhol.
Yo soy el pan de vida, pero yo mismo y no otro, no se equivoquem, yo mismo y no otro soy el pan de vida. Assim que não importa o grado ou o nível de nossa hambre, nosotros podemos correr a este Senhor e saciar nossa necessidade, qualquer que seja, de paz e qualquer outra área, porque ele é pão, e pão alimenta, nutre, fortalece, hace recuperar os ânimos, as forças, a visão de lo que temos que fazer, a esperança e tudo mais. Ele definitivamente é nossa esperança. Então, depois de conhecer a eficácia de seu nome, com todo o que Deus significa em seu caráter e em seus grandes atributos. Depois que tu e eu conhecemos acerca de seu poderio, de sua majestade e de sua imensa autoridade, que incluso se refere a todas as áreas de nossa vida, eu te pergunto, quem ou em quem realmente confiamos? Em quem tu confias atualmente? Depois de conhecer todo sobre esse poderoso nome de Deus e de lo que Deus é capaz, em quem realmente confias? Em quem confias quando as lutas chegam? Em quem confias mais quando necessitas algo? Em quem confiamos nós outros? Veja que Salmos 20, versículo 7, nos habla um texto muito importante. Dice, alguns confiam em carros, outros em cavalos. Estas são as possibilidades, certo? Pero a segunda parte nos mostra uma melhor opção. Pero nós confiaremos em el nome do Senhor nosso Deus. Se tomamos esta primeira parte, podemos cambiar carros e cavalos, porque de repente não temos carros e tampouco cavalos, pero podemos dizer, alguns confiam em suas casas, alguns confiam em seu dinheiro, alguns confiam em sua fama, alguns confiam em sua beleza física, alguns confiam em suas oportunidades e alguns confiam em sua posição. E a segunda parte, pero nós confiaremos, assim que cambiando um pouco esta declaração para uma sugerência, diremos, pero então tu confia en el Senhor, tu Deus, porque se lo haces, todo te saldrá bem melhor. É o que diz a Bíblia desde o Antigo Testamento a Josué. Se nós conhecemos a Ele e nos agarramos a suas promessas, que são sua palavra, então todo nos saldrá bem. Não estou dizendo que não tendremos luta, ou sim tendremos, seguiremos tendo, porque a Bíblia diz, no mundo passarás por aflição. Isso vai ser sempre, pero a diferença é que não estaremos solos, não nos desolaremos, não perderemos a fé, não perderemos a esperança, não cairemos mortos, porque Deus todo-poderoso que se chama Yahweh, o Deus de los cielos, este que nunca foi criado, este que nunca vai desaparecer, que é extremamente fiel e que nos amou tanto a ponto de mandar Jesus, seu único Filho, para morrer por todos os miseráveis pecadores, incluindo nós outros, está a nosso lado. Mis hermanos e hermanas, eu quero terminar isto aqui dizendo-te que eu estou bem convencida de que não há excusa mais para mim de sofrer agonia de alma, de não poder perdonar, de estar abatida, de perder a fé, de não querer servir ao Senhor. Não há excusa. Essas são mentiras do inferno para simplesmente atrasar nossos passos e hacernos perder o que Deus já tem decidido para ti e também para mim. Assim que eu te deixo com esta pergunta: em quem confiamos? Em quem tu confias a essas alturas? Eu não sei por qual luta tu passas ahorita, não sei que necessidades enfrentas, não sei como está tu saúde, não sei que crise familiar tu enfrentas, mas uma coisa sei: se nós confiamos no Senhor de los ejércitos, como esse versículo de Salmos 20, versículo 7, nos manda ser, todo nos saldrá
muito bem, como disse Josué, capítulo 1, certo? Todo nos saldrá muito bem. Espero que o Espírito de Deus te ajude a entender o que eu não logrei fazer, porque minhas palavras são tão limitadas e, además, eu também estou bajo esse mesmo privilégio de ter que depender de nosso Deus. Então, se tu estás comigo, se estuviste hasta hora, te agradeço muitíssimo, eu sou muito bendecida por tu companhia. Solo quisiera pedirte que te inscribas en nuestro canal para seguir recibiendo los nuevos videos y acuérdate, esta parte es solo la primera parte, la segunda parte sobre el nombre de Dios será para la próxima semana. Entonces escríbete, presione el botón de notificación para recibir automáticamente esses videos. E se também tens alguém a quem queres compartilhar este vídeo, será excelente. Alguém de tua família, tus amigos, alguém especial para ti, edifica-los com essa mesma palavra. Está bem? Para mim sempre será uma imensa bendição compartilhar contigo, aprender da palavra de Deus e aprender juntos aqui. Tu pensas que não te estou vendo, mas te vejo através desta câmera. Ademais, estou orando por ti para que o Senhor te ministre esta palavra profundamente, como ministrou a mim antes que eu me atrevera a sentar aqui para falar de tão grande nome. Que Deus nos bendiga muito e eu estarei orando por ti. Te veo então no próximo vídeo. Ok? Bye, bye.